O quão forte o Kaito Gear é após se tornar uma Quimera Ant? Será que ele é irmão do Meruem? Bora analisar as informações. Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Kaito Gear. Como assim o Kaito Gear? E sim o Kaito Quimera, que renasceu como uma garota. Mas a gente vai falar aqui de várias possibilidades, o quão poderoso ele está e se ele tem o potencial do Meruem, pois aparentemente ele é irmão do Meruem, ou melhor dizendo, irmã. Mas antes, vamos analisar o Kaito principal antes de analisar a Quimera. O Kaito já era muito poderoso, um Hunter poderosíssimo e temido. Ele demonstrou isso na saga Quimera antes, o quão poderoso ele é. Inclusive vários capitães de Quimera antes, como o Slot, até mesmo o Leo, quando apareceu perto do Kaito, demonstraram medo. E o Slot foi facilmente derrotado, sem contar que outros personagens também foram muito rapidamente derrotados pelo Kaito, demonstrando o nível de poder dele. Ele derrotou todos eles com uma facilidade tremenda. Até mesmo o Leo, como eu disse, teve medo do Kaito quando ele viu o Kaito saindo da floresta. E o Kaito fala, ele sentiu que era mais fraco do que eu, que era muito mais forte. Por isso ele foi embora, decidiu ir embora. Lembrando que o Feitan teve dificuldades para derrotar a Zazan, que no caso também é uma Capitã Quimera. Ele teve o braço quebrado, foi ferido em várias partes, até o Genei Ryodan inteiro zombou dele. O que fez o Feitan, no caso, ficar nervoso e, como já tinha tomado dano, ativou o seu Painpacker, que no caso acabou com a Zazan, mas o Feitan tomou dano. Lembrando que o Kaito também lutou contra a Neferpitou e ele estava sem um braço, e mesmo assim ele causou um pouco de dano nela. A gente vê na imagem aqui, até mesmo no mangá dá para ver mais claramente que a Pitou tomou um bom tanto de dano, coisa que outras pessoas, inclusive do Genei Ryodan, não seriam nem capazes. Lembrando que o Kaito também foi treinado pelo Jin, que é o maior Hunter do mundo, isso dito pelo Kaito. E também, no caso, o Jin tá entre os 5 usuários de Nen mais poderosos, segundo o Netero. Eu acredito que o Kaito esteja no mesmo nível de Hisoka e Kuroro. Mais ou menos ali o patamar de poder dele antes de virar uma Quimera Ant. Então a gente se pergunta, o quão poderoso o Kaito Gear é? Pois ele renasceu como uma Quimera Ant. Todo mundo que renasceu como uma Quimera Ant voltou muito mais forte do que era. Então, o quão poderoso o novo Kaito está? Temos que lembrar um ponto em consideração. A Rainha Quimera, ela geralmente dá à luz a vários reis. Como vocês podem ver nesse diagrama mostrado no universo Hunter e nesse daqui. Ela só deu origem, no caso, ao Meruem, pois o Meruem explodiu a rainha de dentro para fora, o que matou ela, impossibilitando de gerar novos reis no futuro. Mas o Kaito, ele estava sendo gerado ao mesmo tempo em que o Meruem estava sendo gerado. Então será que ele tem o potencial do Meruem? Porém, o Kaito, ele não conseguiu aproveitar todo esse tempo, pois ele ainda era praticamente recém-nascido quando a rainha foi destruída pelo Meruem. Porém, o Kaito foi criado pelo Koruto e acabou crescendo e ficando cada vez mais forte. E todo mundo se pergunta o quão poderoso ele está com relação a antes e se ele tem ou não o potencial de Meruem. Uma coisa interessante, ele tem os mesmos olhos do Meruem. Pode ser porque ele estava vivo, sendo gerado pela rainha ao mesmo tempo que o Meruem nasceu. Temos que lembrar que quando você vira uma Quimera Ant, você volta muito mais forte. Um caso claro disso é a Palm. A Palm voltou muito mais poderosa, enfrentou o Killua de frente. Sem contar o Koruto, que era uma criança e quando voltou com a Quimera antes, era muito poderoso. Então o Kaito deve estar um nível muito acima agora que ele é uma Quimera Ant. Então o quão poderoso o Kaito está atualmente. Se levarmos em consideração que o Kaito antigo era do mesmo nível de Hisoka e Kuroro, segundo as informações, a batalha dele contra Neferpitou e tudo mais, podemos deduzir que o Kaito Gear é muito superior a Hisoka e Kuroro. Lembrando que Hisoka falou uma vez, quando estava tendo a votação do presidente para Hunter, que no caso os membros do Zodíaco eram os únicos que poderiam enfrentá-lo de frente. Então se o Kaito está mais forte tecnicamente agora, como o Hisoka e Kuroro está mais forte que os dois, então ele está mais forte como a maioria do Zodíaco. Pode até ser que o Kaito esteja num nível parecido ao Jin. Isso não sabemos. O jeito é esperar por batalhas futuras para ver o quão poderoso o Kaito está.
Eu atualmente acredito que o Kaito Gear seja até mais forte que a Neferpitou e os guardas reais poderiam derrotar eles. Lembrando que ele foi gerado ao mesmo tempo que o Meruem, e antigamente o Kaito já enfrentou a Neferpitou e bateu um pouco nela, apesar de morrer, beleza? Então essa é a minha teoria. Atualmente eu acredito que o Kaito é mais forte que os guardas reais do Meruem, mas não sei se ele tem o mesmo potencial do Meruem ainda. Mas pode ser que no futuro isso seja mostrado. Falou pessoal, fui!